O Senhor mais uma vez por essa oportunidade. Eu quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes. Aleluia. Quero agradecer mais uma vez, como sempre, o pastor Vanderlei, as irmãs, pela confiança, que o Senhor possa continuar falando conosco, porque Ele já está presente e já tem falado e já tem trabalhado em nosso meio. Livro de Juízes, capítulo 7, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Juízes, capítulo 7, versículo 4, diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Amém, igreja? Pode se assentar, glorificando ao Senhor. A Ana louvou aqui, Tu és fiel, Senhor. Em todo o tempo Ele é fiel conosco. Que graça eu pude sentir. Que o Senhor te abençoe. No livro de Juízes, no capítulo 6, vai falar a respeito da servidão sobre os midianitas. Os filhos de Israel, eles fizeram o que parecia mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou. O Senhor os deu, aleluia, na mão dos midianitas por 7 anos. Aleluia. E ali eles foram vivendo em cativeiro, diante de tamanha opressão, como vai falando, ali diante do versículo 6. E a Bíblia vai falar que diante de tamanha opressão, os midianitas, eles destruíam as plantações e roubavam os animais, aleluia, do povo israelita. Além deles estarem sobre, aleluia, vamos dizer, a servidão, eles ainda estavam sobre uma opressão, aonde eles entravam, destruíam, roubavam a colheita, e ainda levavam os seus animais. Assim como vai dizer lá no versículo 5 do capítulo 6. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. O Senhor, e ali, quando eles estavam vivendo, vamos dizer assim, sobre esse cativeiro, sobre esta opressão, aleluia, a Bíblia diz que eles empobreceram, aleluia, diante, de tudo que eles estavam vivendo, sobre aquilo que os midianitas estavam ali fazendo com eles. Então, diante dessa situação, os filhos de Israel, eles clamam ao Senhor. E a Bíblia vai dizer ainda no versículo 8 que, no versículo 6, que eles clamam ao Senhor. E no versículo 8 vai dizer que o Senhor enviou, aleluia, um profeta aos filhos de Israel. Porque o Senhor, Ele envia um profeta aos filhos de Israel. Ele envia um profeta, aleluia, repreendendo eles, inclusive dizendo, aleluia, a eles que não deram ouvido à voz do Senhor. E o Senhor os faz lembrar da aliança de antes.
E aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele envia o profeta os repreende, aleluia. Porque, irmãos, eu fiquei assim estudando e falando assim, meu Deus, como o nosso Deus, Ele é bondoso, como o nosso Deus, Ele é misericordioso, como o nosso Deus, Ele cuida tão bem. Mesmo nós sendo casa rebelde, mesmo nós sendo, aleluia, aqueles que não dão ouvido talvez à voz do Senhor, quando eles clamam ao Senhor, o Senhor ainda envia um profeta, relembra eles, fala com eles, e o Senhor ainda, glória a Deus, Ele chama Gideão. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, do versículo 11 em diante, que o anjo, ele veio, assentou-se debaixo do carvalho, e a Bíblia ainda diz que lá Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, para salvar os midianitas. Irmãos, eu fiquei assim, eu falei, Deus, como o Senhor cuida bem de nós. Como o Senhor é bondoso e misericordioso, mesmo nós sendo tão falhos. Mesmo nós errando, nós, aleluia, saindo do direcionamento de Deus, e Ele ainda é bondoso conosco. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que o anjo, ele aparece a Gideão para convocá-lo. E ali a Bíblia vai dizer assim, que no versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele estava malhando trigo, aleluia, no lagar. Lagar não era lugar de malhar trigo. Lagar era lugar de amassar uvas. Eu entendo aqui como uma estratégia de Gideão. Porque lagar era mais ou menos como se fosse um buraco, né, vamos dizer, de cimento em volta, mais aprofundado. Olha a estratégia. Glória a Deus. Mas o Senhor, ele chama Gideão, não porque Gideão estava malhando trigo somente no lagar. O Senhor, ele chama Gideão porque ele sabia o que tinha sobre a vida de Gideão. O Senhor, ele sabia a capacidade que estava sobre a vida de Gideão. Aleluia, glória ao Senhor. Porque lagar é tanque de esmagar uva. Lugar, aleluia, de debulhar ou de malhar é trigo, é numa eira, no lugar aberto, no lugar onde o vento bate e até mesmo facilita o trabalho. Aleluia. E aí eu já começo a entender que Gideão era um homem de estratégia. Gideão era um homem inteligente, porque ele estava malhando trigo no lagar, aleluia, glória a Deus, para salvar os midianitas. Olha a tamanha responsabilidade que já estava sobre Gideão, mesmo antes que o Senhor já estava ali, chamando ele, aleluia. E o anjo, ele aparece a Gideão e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, talvez você está malhando, aleluia,
Aí o Senhor está dizendo assim: ei, de biquela eu que ela baixúria, eu tenho te contemplado malhando trigo no lagar. O Senhor está dizendo: ei, eu estou te vendo. O Senhor está dizendo: tu és varão, tu és varoa, tu és precioso. Anaia sébia, emiquialaia xúria. O Senhor está dizendo assim: tu és varão, tu és valoroso. Mas o Senhor está dizendo, enquanto Gideão ele estava lá malhando trigo no lagar, o Senhor, eu entendo que ele já estava dizendo assim: ah, Gideão, eu tenho uma missão para você. Ah, Gideão, eu tenho uma missão para você. Aleluia. E a Bíblia vai dizendo no versículo 14, aleluia: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, vai nesta tua força. Enibiaxúria, Nabaia Sebe, o Senhor está falando: ei, vai nesta tua força. Talvez você está dizendo nessa noite: ei, minha irmã, você não está entendendo, a força está tão pequena. Aí o Senhor está dizendo: vai nesta tua força. O Senhor está dizendo: vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Ele está dizendo: vai nesta tua força, porque eu sou contigo. Ele está dizendo: vai nesta tua força, porque eu te sustento. Vai nesta tua força, porque eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Vai nesta tua força, porque tu és corajosa, porque tu és valorosa. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Mas minha irmã está tão pouco, mas minha irmã está tão pequena. Minha irmã, tu não está sabendo como está difícil. O Senhor está falando: vai nessa tua força. Ele está liberando uma palavra hoje. Vai nessa tua força, porque eu te sustento. Vai nessa tua força, porque eu te sustento. Vai na pequena força, porque eu te garanto, diz o Senhor para ti nessa noite. Aleluia, glória a Deus. E olha o que Gideão disse: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ah, Senhor, justo eu, Senhor, justo eu, um homem, uma mulher, justo eu, tão pequeno, justo eu, de uma família tão pobre, justo eu, Senhor, aleluia, o menor. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aí nós vamos falar assim: Senhor, mas eu, Senhor, sou eu mesmo que o Senhor está chamando? Sou eu mesmo, Senhor? É eu mesmo? O Senhor está falando: é você mesmo. Senhor, mas eu sou tão pequeno. Aí o Senhor está falando: é com você mesmo que eu estou contando. O Senhor está dizendo assim: é com você mesmo. Senhor,
neste lugar, para renovar as forças de pessoas neste lugar, porque Ele está dizendo assim, que tem pessoas aqui que está dizendo: Senhor, eu não estou suportando mais. O Senhor está dizendo: eu estou te vendo malhando trigo no lugar, e Ele está dizendo: vai nesta tua força, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Olha o que o Senhor, Ele diz a Josué: se te mandei eu, seja forte e corajoso. Se te mandei eu, seja forte e corajoso. O Senhor está falando nessa noite: se eu te mandei, seja forte e corajoso. Aí nós estamos dizendo assim: mas Senhor, não dá mais. Talvez está dizendo: Senhor, não tem como mais, porque o dia que o Senhor me deu esta palavra, eu estava em lágrimas e eu disse: Senhor, não dá mais. E o Senhor me trouxe essa palavra e Ele diz: vai na tua força, vai nessa tua força, eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele chama Gideão. Junto com Gideão tem um povo para lutar, tem um povo para batalhar. Vamos dizer assim, tem um exército. E agora começa um pouquinho mais apertado para nós. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, o Senhor, Ele prepara homens para lutar com Gideão. Essa noite é uma noite de preparação, aonde o Senhor está dizendo assim: eu estou dizendo para você que eu sou contigo, eu estou dizendo para você ir nessa pequena força mesmo, mas Ele está dizendo assim: neste deserto, neste vale, eu estou te preparando, porque não tem como entrar em uma guerra, não tem como entrar em uma batalha, não tem como pelejar, batalhar sem ser preparado. Aí a Bíblia vai dizer que: e disse o Senhor a Gideão, lá no versículo 7, capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente para as montanhas de Gileade. Aqui eu vejo 3 grupos: covardes, medrosos e imprudentes. Aqui nós falamos de covardes. Olha o que ele diz, aleluia: agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte. Mas Gideão apregoa. Gideão fala a verdade. Gideão apregoa, narabaia sébia. Ele está dizendo: Gideão apregoa a minha palavra. Os covardes e medrosos, que volte. Aí eu entendo o Senhor, Ele trabalhando, o Senhor, Ele peneirando, o Senhor, Ele moldando, Ele forjando, porque para entrar na batalha é necessário estar preparado e é necessário ser aprovado por Deus.
Gideão apregoa. Aí o Senhor, Ele me levou lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 5, quando o Senhor diz a Ezequiel assim: e eles, quer ouçam, ou quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Gideão apregoa. Gideão apregoa, porque queiram ouvir ou não, hão de saber que aqui tem um profeta. O Senhor está dizendo: ei, a Gideão, pode falar. Se for covarde e medroso, pode deixar voltar, Gideão. Porque eu estou fazendo, aleluia. Eu estou, aleluia, separando. Eu estou, aleluia, preparando. E a Bíblia vai dizer que então voltaram do povo, que era 32 mil. Voltaram 22 mil. E ficaram 10 mil. Olha, que quantidade de medrosos e covarde. O Senhor está dizendo nessa noite assim: eu estou descendo, aleluia, neste lugar, nessa noite, com ousadia, com autoridade. O Senhor está dizendo: eu estou descendo com ousadia sobre este lugar nessa noite, porque é necessário, porque nós precisamos entender, aleluia, que os medrosos e os covardes irão voltar. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, o Senhor está dizendo nessa noite: ei, eu estou descendo com ousadia. O Senhor está dizendo assim: ei, toma posse da porção, aleluia, que está descendo. O Senhor está cancelando incredulidade, porque nós precisamos entender e aceitar a voz de Deus. E Ele está dizendo: se eu te chamei, se eu estou te dizendo que você é forte, se eu estou dizendo que você é corajoso, porque temes ao meu chamado e ouvir a minha voz. Às vezes nós falamos assim: mas Senhor, eu estou com tanto medo, porque eu falo. Senhor, eu estou com tanto medo. Senhor, eu estou com tanto medo. Aí o Senhor está dizendo: ei, eu estou cancelando todo medo nessa noite. O Senhor está dizendo: eu estou cancelando, aleluia, todo medo nessa noite. Eu estou cancelando toda a incredulidade. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos aceitar a voz que o Senhor libera sobre a nossa vida. Quando Ele diz para nós: vai que tu és forte e tu és varão, varoa, valoroso. Aleluia. E a Bíblia vai dizer no versículo 4: e disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há. Ficaram 10 mil. E o Senhor ainda disse para Gideão: tem muita gente ainda. O Senhor,
ele foi trabalhando dessa forma, lá no início fala que o Senhor, ele disse a Gideão que ainda tinha muito povo, porque era necessário eles entenderem que eles não tinham vencido aquela batalha pela força do braço deles, e sim, foi o Senhor que fez. E aí o Senhor, ele vai dizer: Gideão, ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. De 32 mil, ficaram 10 mil. De 10 mil, o Senhor ainda diz para Gideão: tem muita gente. Gideão, 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 esse exército, ele precisa entender o que é batalhar. Esse exército, ele precisa entender o que é trabalhar. Esse exército, ele precisa entender o que é guerrear. Eu ainda vou trabalhar, Gideão. E aí desce, quando o Senhor, ele os prova mais uma vez. E fez descer o Senhor, e fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como o lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Aleluia. Olha a estratégia que o Senhor, olha como o Senhor lhe prova ainda aqueles 10 mil homens. Aquele, aleluia, que descer, aleluia, aquele que lamber as águas, ou seja, aquele que pegar as águas com as mãos, aleluia, aquele, glória a Deus, aquele que for vigilante, aquele que for atento, aquele que for sensível, aquele que for, aleluia, aquele que for, um soldado, aleluia, glória a Deus, atento, separa a parte. Mas todo aquele que abaixar de joelhos e beber, também seria separado. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trazendo homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. O Senhor, ele estava dizendo para Gideão: Gideão, não é 1000, não é 700, não é 500. Gideão, é 300. De 32 mil, restaram 300. Um número muito reduzido, um número muito pequeno, aleluia, glória a Deus. Mas eram só 300. Aí o Senhor está dizendo assim: ei, não é por número, não é por quantidade, Ele está dizendo, é qualidade. É qualidade. Aleluia. Só ficaram 300. Mas 300 que eram, olha, eu estou bebendo água, mas eu estou olhando para o lado. Eu estou bebendo água, mas eu estou olhando para o outro lado. Eu estou bebendo água, mas eu estou olhando para frente. Eu estou bebendo água, mas eu estou olhando para a liderança. Eu estou bebendo água, mas eu estou olhando para o obreiro. Eu estou bebendo água, mas eu estou olhando para o lado. O Senhor está dizendo
dizendo nessa noite: ei, cuidado para não ser covarde, não ser medroso e não ser imprudente. Cuidado para não ser covarde, não ser medroso e não ser imprudente. Ele está dizendo assim nessa noite: ei, você é nós somos uns dos 300 aprovados, mas é necessário a gente ficar ligado, é necessário nós estarmos bebendo água, mas nós estarmos atentos. O Senhor está dizendo nessa noite: tu és varão valoroso, vai nessa tua força, eu sou contigo. Mas Ele está dizendo: ei, seja atento. Ei, para ser aprovado é necessário, é necessário estar atento, é necessário estar vigilante, é necessário entender, é necessário obedecer, é necessário compreender. Ele está dizendo nessa noite: eu estou chamando os 300, mas Ele está dizendo: precisa ser aprovado. Ei, meu irmão e minha irmã, não é aprovado pelos pastores, é aprovado por Deus. Não é aprovado pela liderança do círculo de oração, é aprovado por Deus. É aprovado por Deus. Aleluia, glória a Deus. E lá no versículo 9 diz: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado nas tuas mãos. Gideão, ele vence, aleluia, ele vence os midianitas com 300 homens. Eu quero dizer nessa noite que não é a quantidade, é a qualidade, aleluia, é a atenção. Porque o soldado, para ele entrar na batalha, ele precisa ser atento, ele precisa ser vigilante, ele precisa, aleluia, estar com o ouvido sensível à voz do Espírito. Porque se nós entramos em batalha com os nossos ouvidos espirituais fechados, nós vamos morrer no meio da guerra. É por isso que o Senhor está dizendo: é necessário aprovar, é necessário separar, é necessário eu aprovar, é necessário eu reprovar. Mas irmão, você está falando bobeira, não estou falando não, porque o Senhor, Ele aprova e Ele reprova quem Ele quer do jeito que Ele quer. Porque se não fosse assim, de 32 mil não voltava 20 mil, não ficava 10, de 10 ia e ficava só 300. Meus irmãos, que nessa noite nós possamos querer sair deste lugar sendo aprovados por Deus, aprovados para este exército que Ele levantou neste lugar, aprovado, aleluia, neste exército que Ele levantou para batalhar, para pelejar neste lugar. Mas minha irmã, eu sou pequena, não falo nada, mas minha irmã, eu não canto nada. Aí o Senhor está falando: eu não quero saber. O Senhor está falando assim: Gideão, ele era o menor. Gideão, ele era o menor. Mas Gideão estava lá na brecha, dentro do lagar, malhando trigo. Aí o Senhor está dizendo assim: eu ainda vejo o menor, mas é necessário, aleluia, é necessário, é necessário, aleluia,
aprovado por mim, não tem jeito. Se não for aprovado por Deus, não tem jeitinho. Se não for aprovado por Deus, não tem jeitinho. Se não for aprovado por Deus, não tem jeitinho. E o Senhor, Ele me chama e te chama para ser estes 300 aprovados. Nessa noite, eu quero pedir a permissão do pastor. Eu quero chamar as irmãs aqui na frente. É bem rápido, irmãs, porque já está finalizando o nosso tempo. Eu quero chamar as irmãs aqui na frente, todas as irmãs, por favor. Eu quero pedir a irmã Raíssa para estar entoando um louvor, aquele que o Senhor colocar no seu coração. Irmãs, é o nosso culto, último culto do mês, do ciclo de oração. E o Senhor, Ele está dizendo para nós, aleluia, nós somos, aleluia, valorosas. O Senhor está dizendo assim, ei, nós somos fortes. O Senhor está dizendo, ei, nós somos mulheres de guerra. E Ele está dizendo assim, eu conto contigo, aleluia, para ser, aleluia, um desses 300. Irmãos, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a debilitação, eu não sei se é timidez, eu não sei se é medo, eu não sei se é vergonha, mas o Senhor está dizendo, deixa aqui diante, deixa eu estar, porque se Ele está liberando nessa noite, que Ele está descendo, aleluia, com a ousadia, se Ele está tirando incredulidade, Ele está fazendo coisa nova em nosso meio, e é necessário a gente entender, é necessário a gente compreender, é necessário nós nos derramarmos diante do Senhor nessa noite, porque Ele está dizendo, tu és valorosa. Pode ficar à vontade, a irmã Raíssa. E eu quero convidar as irmãs, a liderança, por favor, vamos orar pelas irmãs, vamos interceder pelas irmãs. A quem estiver no meio também, que tiver vontade de estar orando, vamos orar, irmãs. Se a gente sentir vontade de abraçar, vamos abraçar. Lebaia, Xúria. Se sentir vontade de colocar no ombro, coloque no ombro. Mas nós precisamos, aleluia, nos levantar e entender o que o Senhor tem conosco.
bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Eu estou contigo e eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus. Deus continue abençoando a nossa irmã Aparecida com esta palavra. Glória a Deus. Irmãs, quero agradecer, a presença de todos, obreiros, cooperadores, mídia, crianças, jovens, músicos, pastores, obreiros.